Por favor, abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 1, versículos 46 a 48. Lucas 1, versículos 46 a 48. Que bom poder estar mais uma vez com os irmãos, principalmente numa data tão interessante, né? Esse começo de ano, esses cultos que a gente faz é uma bênção, e eu tenho certeza que Deus vai falar aos nossos corações e nos ajudar nas projeções de ano novo e toda essa bagagem que a gente tem no começo do ano. Que bom estarmos juntos, que Deus te abençoe, que o seu ano novo seja de fato novo e novo também seja você. Amém? Muito obrigado pelo carinho, pela recepção. A gente tá, cada ano que passa, a gente já está aqui em Goiânia, eu e minha esposa, minha família, há 8 anos. Cada ano que passa, a gente sente mais a falta dos irmãos quando viaja. Muito interessante isso. Como dizia um poeta antigo, eu hei de pertencer a todos os lugares que me fizerem nascer de novo. Então, desse modo, já me sinto goianizado. Só não como piqui. O resto, amém. Ficou legal, ficou metade dizendo sim, metade né? Ficou meia aí. Que bom. Já sabem, quando me chamar para almoçar, jantar, deu para entender, né? A dica. Que bom. Gente, vamos ler esse texto, Lucas capítulo 1, versículos 46 a 48. Olha, esse texto é extraordinário, tanto que eu vou ficar só nesse começo aí dele, porque é muito forte, tem tudo a ver com esse nosso culto, e mais do que isso, com o tema do ano. E olha, gente, que tema Deus deu ao nosso pastor esse ano, o ano da mudança. Seja você a mudança. Essa é a parte difícil. Falar o ano da mudança é a parte fácil, a difícil é ser a gente a mudança, só que é aí que é tremendo. Deus está nos dando 365 dias para a gente aprender a mudar. Amém? Todos nós mudamos o tempo todo. Mesmo depois de morto a gente vai mudar, porque alguma coisa vai acontecer lá embaixo, que eu não quero pensar nisso agora. Não é? Mas é importante que a gente lembre disso. Seja você a mudança. O que eu quero falar essa noite são santas projeções, aprendendo com o cântico de Maria. Amém? Lucas capítulo 1, versos 46 a 48. Diz assim, ó: Então Maria disse: A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque deu atenção à condição humilde de sua serva. A partir de agora, todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Amém. Pode sentar. Que texto tremendo. Irmãos, nós estamos diante do que é conhecido na teologia cristã como Magnificat, o cântico de Maria. Nós vivemos numa geração que, por cantar demais, acaba desprezando a ideia do canto. Nessa época, se cantava um pouco menos, mas se cantava com mais profundidade, mais conteúdo, mais significado. A Bíblia é feita de cânticos o tempo todo, e alguns cânticos extremamente profundos. A maioria deles em momentos de alegria, mas também em momentos de crise. Você tem na sua Bíblia o livro de Lamentações de Jeremias. É um livro inteiro para um cântico de uma cidade que havia morrido. Só que quando a gente chega aqui, nesse cântico de Ana, é uma peça de extraordinária beleza, uma aula teológica profunda sobre a mistura entre graça e esperança. Para a gente entender bem o contexto, Maria está passando talvez a mudança mais esquisita da vida. Ela é virgem e grávida, já é esquisito, não é? Ela está envolvida numa série de processos que não consegue entender e está gestando o sagrado. Toda mãe, toda mulher grávida sonha em ver o rosto do filho. Eu imagino Maria, o sonho elevado à enésima potência, porque como é que vai ser o rosto desse menino Deus? Sem qualquer referência. A gente costuma, eu estava lá em São Paulo agora, a minha irmã está grávida, e a gente fica brincando com aquela coisa, tomara que pareça com a mãe, sabe? Mas imagina não ter nenhuma referência da criança. Como é que vai ser esse rosto? O que esperar disso? E ela está passando por essa mudança. Aí ela vai visitar Isabel, que também está grávida e que também é estranho, porque também era estéril e já estava avançada em idade. Tem uma série de complicações no texto. E quando elas se encontram, as crianças saltam no ventre, e aí Maria vem e puxa do fundo da alma esse cântico. É uma das peças, vamos colocar nesse nível, extraordinárias, mais bem trabalhadas do texto bíblico. E é algo assustador nesse sentido, vindo de uma menina de mais ou menos uns 15 anos, de um lugar sem qualquer tipo de projeção cultural,
que não tinha nada de extraordinário, mas consegue puxar na memória, fazer um cântico profundamente teológico, que até hoje rende milhares e milhares e milhares de aprofundamentos teológicos, para deixar bem claro que toda nossa mudança não tem base apenas em nós, mas é numa graça capaz de mostrar aquilo em nós que nem nós sabemos que temos. E isso é extraordinário. O que a gente vai ver aqui hoje sugere, olhando para esse contexto, algumas perguntas que eu acho que devem ser, até por causa da profundidade da beleza do texto, essas perguntas devem estar na nossa cabeça, principalmente agora que é o comecinho do ano. Será que a gente pode cantar a canção da vida? Será que hoje a sua vida é digna de ser cantada? Que tipo de cântico você cantaria hoje com base nas notas do que está vivendo? A melodia da sua vida, como é que seria ela? Será que podemos cantar a canção da vida? Será que ainda entoamos uma espécie de melodia da esperança? Será que a gente de fato acredita, não apenas porque o Brasil mudou no cenário político, mas porque ainda acreditamos que Deus está no trono? Que Ele tem o controle de todas as coisas, que Ele é soberano o suficiente para a minha ideia de soberania, uma vez que Ele é soberano num nível muito maior do que eu possa conceber? Será que a gente tem coragem de cantar quando o futuro é uma ameaça? Aí começa a ser interessante. Maria faz um cântico dentro de um futuro ameaçador, porque só ela e Deus e José, por sonhos, sabem dessa trama divina se desenrolando no backstage, por baixo dos panos. Só que agora ela tem que saber que o que está acontecendo com ela, ainda que o futuro seja ameaçador, nebuloso, é algo de Deus. Porque estranhamente a gente só consegue ver Deus quando o sol está brilhando, quando a janela está aberta, quando tudo está indo bem. Aí a gente glorifica, aí a gente tem coragem de dizer: Deus está na minha casa, Deus me fez prosperar, Deus tem me abençoado, esse tem sido o meu ano. Será que a gente consegue ver Deus no contrário? Quando as portas estão fechadas, quando essa gravidez é inesperada, quando a crise é complicada, será que a gente pode dizer assim: eu vejo Deus nas entrelinhas esquisitas da minha história, eu vejo Deus no céu nebuloso da minha vida, porque eu sei que Deus não se mede por circunstâncias, nem consequências, Ele permanece sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então nele, não nas coisas, eu deposito a minha confiança. Maria canta, eu acho tremendo isso. Fiquei bom tempo pensando nisso, porque eu gosto muito de observar a serva Maria. Nós evangélicos temos um sério problema aí, não sei porquê, com Maria, não é? Tem uns crentes que erram profundamente, deixando ela completamente esquecida, e é um erro grave, porque Maria tem muita coisa para nos ensinar, principalmente do ponto de vista da humildade. Pensa numa serva extraordinária, que conseguiu um nível de intimidade com Deus, que a gente só pode sonhar, a gravidez, imagina. 9 meses gestando o sagrado, o celeste. Isso tem que ser visto. E a gente esquece. Como é bom quando a gente para olhar servos como Maria, que conseguem ser servos num nível de excelência e desaparecer nesse sentido, para deixar que só a glória dele brilhe. A gente teria coragem para fazer isso hoje? Sabe o que me chama a atenção nesse texto? É que Maria canta porque ela sabe fazer santas projeções, ela sabe fazer santas leituras, ela está enxergando o que está acontecendo na história. Uma das cenas que eu acho mais bonitas da Bíblia é quando o anjo aparece no quarto de Maria, toda uma aparição, aquela coisa extraordinária. Se fosse hoje a pessoa desmaiava. Maria começa a pensar, ela raciocina: como é que você entrou no meu quarto? Que saudação é essa? Como é que essa coisa vai acontecer em mim se eu sei quem sou? É isso que Deus procura. Gente com essa qualidade, essa mente, capaz de saber que fazer leituras de Deus implica que a minha vida, a minha história já não depende mais do meu controle. Mudanças estão a caminho e mudanças de Deus podem provocar dor. Isso é importante. Olha que coisa interessante. Maria canta porque sabe fazer santas leituras. Maria canta porque ela confia no caráter de Deus. Ela entende que o futuro desenhado por Deus, ainda que ameaçador, sempre caminha para o bem. Milênios, séculos antes de Paulo, ela canta o que Romanos 8:28 vai declarar: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não é fácil a gente entender esse tipo de cooperação. Está aí o nível de cooperação complicado, de que às vezes a gente nem percebe o que está acontecendo. Por exemplo, eu acho lindo quando Deus fala para Abraão assim: ó, sai da tua terra, da tua parentela,
numa linguagem de hoje, da tua zona de conforto, teu lugar das conquistas, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Eu gosto dessa frase aí, ó. Ele não mostrou a terra, ele mandou sair antes de mostrar. É interessante isso. É como se Deus estivesse dizendo nas entrelinhas para Abraão assim, ó: tenha uma certeza, o lugar para onde você vai, você ainda não vê, porque não existe, talvez. Na sua história ainda não existe. Mas uma certeza você já tem: a coisa do passado já ficou para trás, porque você já está andando. Ou seja, não é só o lugar para onde você vai, também é o que você tem coragem de deixar para trás. É saber que mudanças acontecem no processo, porque felicidade para Deus não é um lugar que você chega, é o jeito de andar, é o modo como se locomove, passo a passo. É um Deus que me ensina na caminhada, não é um teólogo, é um pedagogo. Pega na minha mão, caminha comigo, anda comigo e às vezes solta a minha mão, para que a maturidade da vida aconteça sem que eu precise de um mágico me cercando. Eu não vim aqui hoje pregar para você um mágico que vai balançar a varinha celestial e mudar o seu 2019. Isso simplesmente é lindo, mas não existe. Agora, o que eu vim trazer para você hoje é extraordinário. O nosso Deus faz mudanças estranhas, às vezes malucas, mas essas mudanças nos mudam, porque ninguém muda Ele. Aí a gente percebe uma nova forma de estar nele, com Ele, para Ele e além de nós. É isso que Deus quer fazer com a gente aqui hoje. Amém? Maria canta uma grandeza de um Deus que percebe a baixeza. Eu gosto da frase dela quando ela diz assim, ó: porque deu atenção à sua serva. Tem uma tradução que coloca: porque Deus abaixou-se e viu na baixeza. Olha que frase. Deus que percebe a grandeza naquilo que é pequeno. O que ela está cantando? A graça. Não é por acaso que esse cântico de Maria nada mais é do que uma ressonância do cântico de Ana, lá em 1 Samuel. Olha que coisa fantástica. Agora raciocina comigo. Ela canta o Deus que lá em cima abaixa e olha lá embaixo. O nome disso é graça. Só que Ana, no hebraico, significa graça. É Maria cantando e trazendo Ana de volta para a cena. Dois cânticos que se unem, duas mulheres que interpretam a graça de um seu modo e no seu jeito de viver, porque grandes mudanças de Deus trazem Deus para o centro da história. É a graça que faz Deus aparecer no seu quarto, na sua casa, na sua vida, na sua alma, nos seus projetos. Graça de Deus faz Deus aparecer. É interessante, Maria faz aqui uma espécie de salmo. Ela percebe a extraordinária mudança da vida que aponta lá no horizonte da própria história. Ela está sabendo uma coisa, pelo menos Maria tem certeza: a vida dela nunca mais vai ser a mesma, porque o anjo resolveu visitar o quarto. Eu acho bonito isso em Maria, um anjo que invade a rotina. É um dia comum, não tem nada de extraordinário, não tem relâmpagos e trovões. Num dia comum, onde ela entra no quarto e dá de cara com o céu, fazendo a proposta mais estranha de todos os tempos: vou encher o seu ventre. Imagina, é um Deus que simplesmente não baixa uma medida provisória confiscando o útero de Maria, ele pede licença para entrar. É um Deus capaz de mostrar para mim e para você que nenhuma mudança acontece imposta. Mudanças impostas são ditatoriais. A mudança que acontece genuína é uma mudança que é resposta de uma proposta. É a capacidade que eu tenho de ter um diálogo, uma conversa com Deus. Um Deus que propõe, eu que aceito, porque sei que aceitando estou inserido no plano mais bonito que existe, porque Deus sabe o que é melhor para mim. Ainda que agora seja complicado. Uma coisa que me encanta nesse texto é que eu vejo Maria cantando entre encontros. Ela canta entre encontros. O encontro dela com Isabel, o encontro das crianças, o encontro de gerações, o encontro de esperanças, de um novo amanhã, o encontro de cânticos do dela com o de Ana. São sempre com encontros. A vida cristã é feita de encontros. É por isso que é tão bonito a gente ver como se desenrola na fé cristã essa coisa do Pai Nosso, de alguém te batizar, de servir ceia, de estar sempre juntos nessa comunhão, o tempo todo unidos, linkados, conectados, muito mais do que simplesmente essas coisas virtuais de hoje, essa conexão de vida, de gente, de alma, de cântico. A gente vem aqui e canta, as mesmas letras, as mesmas músicas, só que à medida que a gente canta também encanta. Porque é esse cantar que nos leva a arrastar com a gente pessoas que não têm voz. É esse canto que toda a assembleia canta, que faz com que os desafinados se sintam à vontade para cantar também. É esse canto que se chama graça. É esse canto que faz a gente cantar quando está com um nó na garganta, que você não sabe se canta ou chora.
Porque aqui Deus olha para todo mundo e vê todos os motivos para cantar. Gente que canta porque celebra, aplaude. Gente que canta porque acabou de enterrar alguém que amava. Mas canta, a vida se faz aqui. Ou seja, estamos entre Anas, Marias, Josés, gente em quem a graça ainda acontece. Nós somos a igreja por causa disso. Maria canta, a gente também canta, alguns encantam, outros se assustam, mas faz parte do processo. A gente está feito, é aqui que a gente se faz. Daí o processo de mudar. Olha que interessante, estamos hoje no limiar de um novo tempo, aprendendo a caminhar, semeando horizontes, projetando, preparando a terra das nossas histórias. Ainda bem que Deus ainda enxerga as Marias, os Josés, os construtores de novas auroras. Queria que a gente saísse daqui hoje com uma certeza na cabeça. Deus está conosco num nível de parceria. É assim que Ele chama. Jesus chega para os discípulos e fala assim, rogai ao Senhor da seara que envie ceifeiros à sua seara. Por que Ele mesmo não enviou? Ele está pedindo colaboração. É um Deus de parceria, que gosta de estar junto. Vamos juntos, vamos pedir e caminhar juntos. Vamos andar juntos, vamos ministrar juntos, vamos sonhar juntos, sofrer juntos, perder juntos, porque na igreja sucesso, fracasso, triunfo são partes de um mesmo lado, de uma mesma moeda, todos juntos no mesmo processo. E é bonito isso, porque aí vem o texto, um ao outro ajudou, e o seu companheiro disse, esforça-te. Gente que está sozinha, sente frio, até morre de frio, mas do lado, o calor humano pode aquecer. A igreja nada mais é do que isso, a junção de gente com uma série de defeitos e problemas e a graça de Deus como uma espécie de santo cobertor, juntando todo mundo debaixo do calor da vida. O que a gente aprende com o Cântico de Maria? Queria extrair algumas lições para nós essa noite, porque não sei se é impressão minha, mas acho que o relógio passou demais hoje, né? Deve estar com problema comigo em 2019. Primeira coisa que eu quero aprender com vocês no Cântico de Maria. Primeiro, Maria canta melhor porque ela olha para dentro. Guarda uma coisa, canta melhor quem olha para dentro. Olha o que diz o versículo 46. Então Maria disse, a minha alma engrandece ao Senhor. Canta bem melhor quem olha para dentro. Ela começa pela alma, ela não começa de fora para ver se cantando toca na audição de alguém, mexe nas emoções, amolece o corpo para a pessoa cantar. Ela já começa de dentro. A minha alma engrandece ao Senhor. Maria canta o que vem de dentro. Canta melhor quem olha para dentro. Se você quiser começar um ano novo cantando as melhores melodias da vida, começa por dentro. É um mergulho para dentro, é olhar na alma. Nós vivemos numa geração que tem uma dificuldade imensa de olhar para dentro, porque todo o nosso olhar é feito para fora e pelo olhar dos outros. Somos treinados a viver numa espécie de vitrine existencial 24 horas, 24/7, o tempo todo, todo dia, todo momento. E aí mora um perigo grave, que quando a gente tem a sensação de que ninguém está olhando para a gente se martiriza. Aí passa a ficar preocupado se vestiu a roupa certa, se falou bonito, se alguém percebeu que eu cheguei. Aí eu preciso chegar atrasado, fazer questão de vir com tudo para todo mundo ver. Aí eu tenho que fazer alguém ligar para mim, para o celular tocar bem alto e eu ir no meio da igreja até lá fora para atender. Eu preciso ser visto. Agora, quando eu começo por dentro, aqui dentro, há lugares em mim que os melhores amigos não têm acesso. E aí vem o Salmo 139 e diz assim, que ele percebe de longe o meu pensamento, que antes que a palavra chegue à minha boca, Ele entende ela toda. Existe um Deus que caminha nos lugares intransitáveis da minha alma, e é lá dentro que nascem as melodias da adoração. O que Deus quer fazer com a gente aqui hoje é mergulhar lá dentro, na intimidade da vida. Perceba esse ponto aqui, cantar aquilo que vem da alma, ou seja, das notas do coração. Santas projeções são moldadas na interioridade, nos silêncios da intimidade, bem longe dos holofotes. Nessa coisa que você não sabe dar nome. Essa coisa que às vezes te faz parar a agenda e ir para uma fazenda, para um lugar que não tem ninguém. Já aconteceu isso com você? De vez em quando você precisa, eu tenho que parar tudo, tenho que desligar o celular, preciso desligar, parar. Aí você fica quieto num lugar. E aí você lembra que tem pai. Lembra que pode olhar para cima, lembra que dá para orar, lembra que dá para cantar, você apaga os murmúrios de todo mundo, porque você já percebeu que tem dois tipos de gente que rodeiam a gente. Tem aqueles que só estão presentes quando tudo vai bem, eles são as mariposas atraídas pela luz da gente. Brilhou, eles chegam. Mas tem também as espécies de Madre Teresas do sofrimento da gente, gente que adora ver a gente sofrer, não é? E eles vêm com palavras prontas, conselhos de para-choque de caminhão, não é? Gente que vem a todo momento com a sensação de já ter descoberto tudo. Eu sempre tenho um pé atrás com gente que tem certezas demais. De gente que já parece que passou por todos os sofrimentos. Você já viu gente que se você contar metade de um problema que está passando, ele já conta 3 que ele já passou?
Não é? Não tem gente assim que se você colocar um colírio no óleo, ele toma e coloca nos dois? Sempre tem gente assim, estranha, que parece que vive uma tragédia existencial a todo momento, que tem que estar na frente o tempo todo. O que me encanta em Maria é essa coisa de cantar da alma. Ela começa por dentro. A minha alma engrandece ao Senhor. Ela está dizendo assim, ó, o nascedouro da minha adoração não é por fora, é por dentro. Eu posso adorar porque eu sei como está aqui dentro. O que ela está dizendo é fantástico. Se Deus mergulhar em mim hoje, Ele vai se encontrar. Minha alma engrandece ao Senhor. Botei um espelho para Deus dentro do coração. Olha para mim, Deus, e o Senhor vai se enxergar aqui. Essa é a raiz de um cântico que Deus gosta. Um cântico que vem da alma. Até porque, gente, a alma tem sede de adoração. Ela busca engrandecer o Senhor porque ela sabe que só Ele pode moldar a história. Quando a alma encontra com Deus, ela percebe o seu nascedor oficial. É como a tela e o artista, esse encontro é belo. Então ela precisa dessa busca, ela precisa desse anseio, ela faz desse culto mais do que culto, ela faz desse culto reconhecimento de dependência, de saber que não existiria sem Ele. Então, mais do que adoração. É por isso que há uma diferença muito grande entre o show e a adoração. O show eu faço para que os outros me vejam. A adoração eu desapareço para que todo mundo enxergue aquele que me fez. Quem faz show se acha. Quem faz adoração é achado por Deus. É dentro da alma. A minha alma engrandece ao Senhor. Olha que interessante. Maria tem coragem de olhar para dentro numa época crítica da sua vida. Ou seja, a ameaça de uma gravidez que carece de explicações. Pior, talvez eu fico pensando que hoje ela talvez nem cantasse, só que ela canta. E ela canta porque tem uma certeza, alguma coisa muito grande está acontecendo em mim, eu não tenho nem noção do que vai acontecer na minha história, mas uma certeza eu tenho, Deus olhou para mim e resolveu colocar essa mudança em curso na minha história, portanto não há maior privilégio do que esse. As gerações me chamarão de bem-aventurada. O que significa isso? Uma mulher cheia da graça, porque Deus resolveu olhar para mim. Hoje a gente pode dizer isso aqui, Deus olhou para nós. Estamos no mesmo nível aqui hoje, podemos dizer, somos bem-aventurados. Eu quero que você saiba, você é bem-aventurada, é bem-aventurado, porque esse Deus aqui, que não mudou, ainda olha para você. Por isso que você está aqui hoje, por isso que os olhos de Deus ainda nos enxergam, porque Ele ainda tem esse desejo de enxergar a gente. Isso é extraordinário. Olha que interessante, Maria está vivendo um tempo de mudanças radicais, e não é fácil. Só que mudar é mais do que preciso, mudar é urgente. Se você não muda, o tempo te atropela. Pouca coisa é mais irritante do que gente anacrônica, já viu? Fica o tempo todo parado no tempo, não anda para frente de jeito nenhum, tem cheiro de mofo existencial. É esquisito demais, e alma com cheiro de mofo não inspira ninguém. Tem gente que não muda de jeito nenhum a vida toda. Eu acho tão estranho quando eu chego num lugar e eu vejo uma pessoa, e a gente reconhece a pessoa até pelo jeito de vestir, porque parece que as roupas são as mesmas, 30 anos, e a pessoa não muda de jeito nenhum, não é? Até o negocinho da gravata é no mesmo lugar, impressionante. Tem gente que não muda, ou porque tem medo de mudar, ou porque nem percebe que o tempo passou. Aí é pior ainda, porque pior do que você não mudar por medo é não mudar porque não percebe a necessidade da mudança. É monstruoso isso. Quer ver uma coisa? Todo mundo ama bebês, são adoráveis. Agora, se eu trouxesse um bebê que fica eternamente com 8 meses aqui, de bebê ele vira monstro, não é? A gente espera que mude, espera que cresça. O problema da mudança e do crescimento é que é uma coisa perceptível ao olhar do outro, não de quem está em casa. Interessante, a gente está com nosso filho aqui, Eduardo, o tempo todo com a gente. Quando a gente chega lá em São Paulo, o pessoal olha, a primeira coisa diz, meu Deus, como esse menino cresceu, mudou, e a gente fica olhando para ele, medindo a gente, aí que percebe. É perceptível mais ao olhar do outro que está fora do que da gente. Aí a pergunta que fica aqui é muito séria. Durante esse ano todo que acabou de terminar, como os vizinhos perceberam a sua vida? Que tipo de diferença faz para quem mora perto de você? Para as pessoas que trabalham com você? Sua secretária? As pessoas que estão perto da sua vida, que trabalham no ambiente da sua vida, perceberam mudanças? Ou estão cansadas da mesmice que você ainda representa? Pouca coisa é mais irritante do que a mesmice, porque ela nunca te tira do lugar. É o império do mesmo, o tempo todo. E mais do mesmo é sempre menos. Por isso é importante a gente aprender a mudar. E Deus nos trouxe aqui hoje exatamente por isso.
Porque aqui é uma espécie de santa oficina, é onde Deus mexe na gente, tira o que não precisa, coloca o que precisa e melhora o que Ele está usando até hoje. Por isso que a gente está aqui. O nome disso é avivamento. Saúde espiritual para quem está vivo, porém doente. Vida espiritual para quem está aqui, mas já morreu. O avivamento faz isso. É Deus se apresentando em todos os ângulos da nossa existência e da experiência que a gente tem com o sagrado. Canta melhor quem olha para dentro. Olha que interessante, olhar para dentro significa que você vai fazer um mergulho em si. O que significa isso? Que você, pelo menos uma vez, vai perceber que não precisa ficar focado nas vitrines e propagandas do mercado. É o primeiro passo para você cantar com a alma. É lembrar que você pode olhar no espelho sem achar que isso é idolatria. Porque tem gente que vai num nível de tosquice tão monstruoso que ele não consegue parar e olhar no espelho sem achar que isso é idolatria. Você não precisa entender isso. Lembre-se que o que você é hoje é uma obra de Deus em andamento e você precisa agradecer pelo que Ele já está fazendo na sua vida. É importante lembrar disso. Porque tem gente que passa a vida toda assim, estranho, não é? Nem olha muito para si, ou fica aquela coisa esquisita. Não posso olhar para mim porque então eu vou me exaltar. Para quê? É importante a gente fazer tempos de meditação em si. A minha alma engrandece ao Senhor. Sabe o que é isso? Eu sei como está o estado da minha alma agora. Você sabe como está o estado da sua alma hoje? Porque o físico deu para ver, né? Mas e a alma? Como é que está o estado da sua alma hoje? Canta melhor quem olha para dentro. Se Deus nos fizesse agora mergulhar dentro da nossa alma aqui, o que você traria lá de dentro? Quais seriam as notas dessa melodia, as letras dessa canção? O que Deus escutaria lá em cima? A gente cantaria como uma Maria, as gerações me chamarão de bem-aventuradas? Ou a gente diria como Paulo, é só sino batendo, barulho irritante? O que é que Deus escuta lá em cima agora, fluindo da sua alma? As melodias da graça ou o barulho irritante da não graça? Deus está nos chamando hoje para cantar melhor. E canta melhor quem olha para dentro. Amém? Vamos até aqui? Fica assustado não, que tem mais 2 lições ainda. Amém? A segunda, olha que interessante. Canta melhor quem sabe o motivo da sua alegria. É o famoso que sabe o que está dizendo, para não virar o famoso bobo alegre, não é? Canta melhor quem sabe o motivo da sua alegria. Olha o que diz o versículo 47. Meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Eu acho brilhante Maria. Ela vai na profundidade porque sabe o motivo da sua alegria. Ela não canta por cantar, não canta porque alguém cantou. Ela não canta porque simplesmente acredita que cantar faz parte de uma rotina e uma dinâmica de fé. Ela canta porque conhece o motivo do cântico. Isso faz uma diferença imensa. Aliás, olha que interessante, a gente fala tanta palavra no dia a dia que perde a profundidade delas. E algumas palavras são tão tremendas que elas conseguem se reinventar dia após dia, como a palavra papai, mamãe, palavras tão comuns, mas que todo dia ganham novas cores, novos significados, muito além do que toda uma polêmica que a gente cria em cima de gente que vai, gente que vem, família que chega, família que volta, genro, nora, essa coisa toda que se alarga no espaço das convivências. Isso é só geracional. O mais tremendo é a gente lembrar todos os dias dessa capacidade tão tremenda de Deus de agir na multiplicidade da nossa vida, da nossa família, de abençoando gente que chega, gente que sai, de fazer uma teia de histórias tão fantásticas. Quer ver uma coisa? Fala a verdade, não é legal quando a gente chega nessas épocas de final de ano, principalmente quem tem família grande, que você chega lá naquela ceia de Natal, depois que aquele tio chato já fez aquela eterna piada do pavê, e aí a gente começa a sentar e comer e conversar, não é bom? E a gente começa a relembrar histórias e começa a rir um da cara do outro, até que a gente está rindo da gente mesmo, não é legal? Na sua casa, na sua família, todo mundo tem as mesmas histórias, tem sempre aquele que conta as mesmas histórias do mesmo jeito e a gente ri que se acaba. Sabe por quê? Porque numa vida sem história, faz parte do pacote, isso é belíssimo. Estranho seria se todo mundo sentasse àquela mesa, acabasse com a mesa e ninguém dissesse nada. A festa da vida acontece nas palavras. É tão bonito as palavras, é tão extraordinário isso, que a gente bota música, daí a melodia. A música sem as palavras é só melodia. A gente coloca um enxerto de coisas, é como a oração. Quando você vai falar, são palavras ao Deus que falou e criou o mundo, e que em Cristo virou o verbo que agora fala, portanto é palavra. De modo que orar nada mais é do que falar palavras ao Deus que usou palavras para me criar. Então eu encontro com Ele e Ele comigo, na lógica das palavras. Tudo é belo quando a gente sabe o que diz. Fé com conteúdo, fé inteligente, fé que pensa. Maria tem isso. Essa mulher, que a gente quase não olha muito na Bíblia, nós, pelo menos do lado evangélico da coisa,
Tem tanto para nos ensinar. E começa com palavras tão bem trabalhadas. Olha que interessante, eu coloquei aqui, a alegria de Maria não podia estar nas circunstâncias. Por isso que o motivo dela cantar é tão tremendo. E eu gosto dessa frase, meu espírito se alegra. A mulher colocou alegria aqui, numa época que, olhando humanamente falando, não teria porquê. Olha que interessante, a alegria dela não podia estar nas circunstâncias. O nascimento do seu filho também vai despertar o mal. Pouca gente pensa nisso. Jesus entra na história, mas também aparece Herodes, a matança dos inocentes. Começa a suspeitar o mal, a língua venenosa dos fariseus. Os evangelistas vão até escrever isso, que alguns fariseus diziam assim, não é esse o filho de Maria? Na época não se chamava, não era costume chamar o filho pelo nome da mãe, e sim pelo do pai. O que é isso? Fofoca dos fariseus. Esse menino aí, as contas desse casamento não batem. A famosa língua venenosa, o veneno espirrava. Isso aí é filho de Maria. Maria esteve sujeita a tudo isso, a língua venenosa dos fariseus, a mente suja dos fofoqueiros de plantão, porque sempre que Deus estiver fazendo uma mudança na história da gente, vai surgir plateia. E o problema da plateia é porque a gente não pode escolher quem está lá. Então, no meio da plateia tem gente que vai ser uma bênção, gente que vai ser um problema, e as serpentes que vão enrolar todo mundo. Sempre tem. Não é à toa que, você já percebeu que às vezes a pessoa chega para você e fala assim, se você olhar bem, já viu gente que te aperta a mão assim, fala, e aí meu amigão, pastorzão, companheirão, e você gela do fundo da alma. Já passou por isso? Interessante que Jesus falou para os discípulos uma coisa. Olha para mim aqui, vou te dizer uma coisa que é capaz de mexer muito com a sua mente ao longo do ano. Jesus olha para os discípulos e diz assim, em meu nome pegarão nas serpentes. Sinceramente, a gente que vive em grandes cidades, capitais, que não tem muito acesso a mato, a fazenda e tal, dificilmente você vai pegar numa serpente ao longo do ano, é ou não é? Até porque se aparece uma serpente ali, eu é que não vou pegar, já desço pelo outro lado, não é? A não ser o cara mentido Indiana Jones vai querer pegar. Mas olha que interessante, aí eu raciocina comigo, Jesus fala para os discípulos, em meu nome pegarão nas serpentes. Você que é discípulo de Jesus aqui hoje, que mora numa cidade grande, numa capital, vai passar o ano inteiro sem ter acesso a uma serpente, que Deus te ajude nisso, amém? Então como é que você cumpre esse mandamento de Jesus? Pegarão nas serpentes. Você diria, isso aí nem serve para mim. Podia colocar na rodapé do texto. Só que historicamente, ao longo de toda a história, a serpente sempre foi associada a inveja, hipocrisia, falsidade. Portanto, toda vez que você aperta a mão de um falso, você pega na serpente. Quantas vezes você vai fazer isso ao longo desse ano? Não tem nada na Bíblia por acaso. Se está aqui, alguma coisa atinge você. Que Deus te livre dos venenos das serpentes, dos venenos de quem te abraça, sorri, mas te mata. Que Deus te livre dos sorrisos falsos, da falsidade elegante, da ginga que faz matar. Que Deus te transforme naquele que abençoa, que liberta, que abre portas, que canta porque sabe por quê. Motivo para cantar. Olha que interessante, a alegria de Maria, escuta uma coisa aqui, a alegria de Maria, ela canta, não é uma coisa que ela está cantando, algo que aconteceu, não é um esquema, uma abstração, ela canta uma pessoa, na verdade a pessoa. A minha alma se alegra em Deus, meu Salvador. Olha que coisa fantástica, Maria não disse, a minha alma se alegra porque um anjo foi lá em casa. João, o evangelista, quando tem as revelações do Apocalipse, por 2 vezes, ele se dobra de joelhos para adorar ao anjo, um erro que Maria, sem ter o conhecimento teológico de João, não cometeu. Maria simplesmente disse, meu espírito se alegra em Deus. Ela sabe que Deus está acima de qualquer anjo, qualquer milagre, qualquer revelação, qualquer luz que brilhar na minha casa. Ela sabe que luzes também enganam. Ela sabe que qualquer outra coisa pode passar a mão e fazer um milagre. Mas Deus ninguém toca, ninguém muda, ninguém altera, ninguém adultera. Então a minha alegria tem que estar colocada nele. Porque passam céus e terra, ele permanece. Ele é a razão da nossa esperança. Nele deve estar a nossa alegria. Você tem alguém para colocar a sua alegria. Ele é o alvo da nossa alegria. O que eu gosto de Maria é que o cântico dela mergulha na profundidade. Meu espírito se alegra em Deus. Maria canta porque a alegria dela jamais se esgotará, apesar de todos os pesares. Ela canta porque sabe que tudo pode acabar, menos Deus. Ela canta o soberano, aquele que nunca acaba, aquele que é eterno. Maria canta a alegria que tem nome, Deus, mas também que tem alvo, salvação. Olha o que ela está cantando. Eu sei que Deus fez algo em mim, muito além do que eu esperava. Ele me chamou de agraciada. Ele entrou no meu quarto, na minha vida, não se contentando em entrar na minha vida, na minha história, na minha nação, na minha cidade, no meu bairro, no meu quarto, na minha vida, entrou em mim. E através de mim chegou para todo mundo.
e hoje entrou na gente aqui. Salvação que tem lógica, que tem história, que tem um arcabouço, que não se esgota, que atinge todo mundo. Em outras palavras, Maria canta porque santas projeções miram o essencial, não o acidental, miram aquilo que é profundo, não o que é raso. A salvação, não pequenos livramentos, salvação, não salvações. Ela está mirando a salvação, não uma coletânea de milagres. Ela aprende que salvação vale mais do que qualquer coisa que tenha no horizonte da minha história. A verdadeira mudança é quando acontece salvação. Que Deus faça isso com a gente aqui hoje. Que a gente seja salvo para gerar salvação. Que o que Deus fez na gente faça nos outros e nos ajude a fazer neles. Isso leva a gente para o terceiro ponto. E olha que coisa tremenda. Canta melhor quem pensa nos outros. Queria que você pensasse nisso aqui. Olha o que diz o versículo 48. Porque deu atenção à condição humilde de sua serva, e a partir de agora todas as gerações me chamarão de bem-aventurada. Eu sou apaixonado por essa frase, é uma das frases na Bíblia que eu mais amo. Todas as gerações me chamarão de bem-aventurado. Uma mulher nessa época, uma menina nessa época, ter essa concepção já é fantástico. Ela está dizendo, a história vai olhar para mim. Ela está dizendo mais ou menos o seguinte, ó, Deus entrou num quarto pequeno, no meio de um lugar do nada, e a partir daqui alterou o curso da história. A história começou em mim. Ou seja, para cantar melhor e aprender a entrar num ano novo cantando a graça, eu canto porque olho para dentro, eu canto porque sei o motivo da minha alegria, eu canto porque penso nos outros, eu não me isolo no meu mundinho particular, eu não venho à igreja para achar que isso aqui é um shopping celestial, onde eu vou buscar aquilo que o vendedor de Deus, disfarçado de pregador, vai colocar para mim. Produtos só enganam a alma, é como se fosse uma espécie de bolinhas para que a ovelha encantada pudesse comer, até verdinha para parecer mato, mas não é. A ideia aqui é profundidade. Guarda uma coisa aqui, ó. Maria é escolhida exatamente por causa disso. O que vai acontecer nela, não para nela, atinge todas as gerações. Tenta imaginar essa cena aqui, ó. Ela observando as gerações e dizendo massas e massas de gente no mundo inteiro, em todas as gerações, mundos e mundos que se formam, vão me chamar de bem-aventurada. O que é isso? Bem-aventurada. A expressão mais usada nesse sentido, a expressão que abre o livro dos Salmos, a expressão que abre o Sermão da Montanha de Jesus, ela dizendo em todos os tempos, quem olhar para mim vai enxergar a graça, portanto eu saio de cena e mostro a graça que está agindo em mim. Isso é humildade. Não é à toa que ela começou o versículo dizendo que Deus atentou para a humildade da sua serva. E olha que interessante, Maria canta a salvação dela, nela, por ela e para além dela. Ela canta uma salvação completa, totalizante, uma salvação que atinge todo mundo, que é integral, que mexe em todas as áreas, em todos os níveis da vida. Maria canta a quebra do egoísmo, a ruptura com as cadeias do individualismo, ela celebra o filho que não é só dela. E aliás, esses dias eu estava lendo um texto, o escritor disse uma coisa que mexeu muito comigo. Ele disse assim, ó, Maria é um exemplo extraordinário de uma mãe capaz de educar seu filho não para ser feliz, mas para ser justo. Se ela educa esse menino para ser feliz, tinha que educar ele para fugir de qualquer coisa que gerasse dor, portanto fugir da cruz. Mas como ela educou ele para ser justo, ele encarou a cruz e hoje nós podemos ser felizes. É por isso que os rabinos antigos diziam que quando Deus vai fazer alguma mudança grande no mundo, primeiro ele levanta uma mãe. É verdade. Ele levanta a mãe e a partir dela levanta a história. Que Deus faça no 2019 um monte de mães abençoadas aqui, amém? Ei, glória! Olha que coisa interessante, guarda uma coisa aqui, ó. Maria canta porque sabe que santas projeções acontecem quando o nosso senso histórico é capaz de atingir e de perceber outras pessoas ao nosso redor. Aliás, escuta uma coisa aqui, ó. Um indicativo poderoso de que mudanças de Deus estão acontecendo na gente é quando elas não param na gente, elas atingem gente perto da gente. Ou seja, o que Deus te deu não pode parar em você, tem que abençoar gente. Se Deus está te dando muito, abençoe gente. Se Deus não está te dando nada, abençoe gente o tempo todo. Quanto mais gente perto de você sendo abençoado pela sua vida, mais é sinal de que a bênção de Deus está sobre você. Se para em você, não é de Deus. O que é de Deus atinge gerações, mexe com vidas, hastia a bandeira da graça em todos os lugares. E olha que interessante, se os milagres que você tanto pede só ajudam você, então vai ser estranho para você esse cântico de Maria, vai soar triste, porque você consegue olhar só para si, e quem olha só para si não enxerga mais nada, aliás não consegue nem andar. Tenta fazer esse teste, você ficar olhando só para o seu pé, nem você consegue sair do chão direito.
simples ato de andar já te faz levantar a cabeça e enxergar que existe um horizonte. Quem só olha para si não sai do lugar. Passa a vida toda como Sansão, uma contradição de si mesmo. Foi levantado por Deus para livrar Israel do inimigo, mas terminou mexendo no moinho, dando volta sem sair do lugar, preparando alimento para os inimigos que ele deveria derrotar. Quem só olha para si vira contradição de si mesmo. Perde a sua vida, perde a graça, perde o direito de trazer paz e comunhão às vidas. Coisa bonita é a comunhão, a mesa da comunhão. É por isso que é bonita a figura da mesa, de estar à mesa, sentar juntos o tempo todo. Você já percebeu que tudo que a gente faz ao longo da vida, do ano todo, é comer, principalmente crente, não é? E aí quando a gente vai fazer uma ocasião especial, o que é que a gente faz? Comida. Não é tremendo? A mesma comida, mas a gente faz o tempo todo. E o pior, se a gente for para uma festa que não tiver comida, a gente reclama. Não é? É o comum, não é o extraordinário, é aquilo que é comum. Qual que é o significado disso? Que toda a nossa vida se desenvolve dentro de lógicas do comum. O problema de muita gente é ficar viciado no sobrenatural, porque aí despreza o comum. E a grande glória, o descobrimento da coisa está no comum. Num Deus que entra numa menina comum, e a partir dessa menina comum, muda a história do sobrenatural de todo mundo. Olha o que Deus está dizendo para nós aqui hoje. Ó. Abra, limpe os olhos da sua percepção, porque em 2019, quem sabe, no meio da sua rotina, Deus não acende uma sarça. No meio da sua rotina, Deus não te coloca surpresas do extraordinário. No meio da sua rotina, Deus não planta milagres. No meio da sua rotina, Deus não faz surgir, lá no meio de uma segunda-feira da vida, alguém que vai dar um abraço que mudará a história da sua vida. Vai que Deus coloca anjos nas suas esquinas, dentro do seu quarto, perto da sua vida. Nessa coisa comum, existe um Deus que não é preso à rotina. É o Deus da Maria, o Deus que ouve cânticos de gente capaz de perceber o outro. Enxergar a gente perto da gente. Maria vai ensinar para nós uma das lições mais extraordinárias da Bíblia, que gerar algo para Deus é gerar para o mundo, é gerar para a história. Olha que coisa tremenda que é isso, gerar para a história. Geralmente quando a pastora conta aqui do começo da igreja, eu sempre gosto da parte onde ela fala que Deus colocou no coração de que a Catedral da Família seria uma igreja para abençoar gerações. Eu lembro desse texto na hora. Toda vez que a pastora fala, eu lembro desse texto. Abençoar gerações. É por isso que Deus abençoa, porque não é voltado para nós. Porque isso aqui não é nosso. A igreja não é nossa. Ela só tem um dono, Cristo. E Ele age para tudo e para todos. Ele está em todos, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. E é por isso que nós estamos aqui hoje. Somos igreja dele e Ele ainda está trabalhando em nós. A história está sendo escrita em nós. Olha que coisa tremenda que eu coloquei aqui, ó. Não guarde as melodias de Deus só para você. Cante o mais alto que você puder aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Nos telhados da vida, nas avenidas, na história. Onde você puder, cante o que Deus está fazendo na sua vida. Porque esse cântico é capaz de despertar do sono gente que já desistiu até de andar com Deus. Mas vai vendo o que vai acontecendo na vida da gente. Qual que é a música de Deus que você vai cantar esse ano? Olha que coisa tremenda, lá no Salmo 137, talvez seja a música que você vai cantar. É tempo de tirar as harpas de pendurada dos salgueiros e começar a glorificar ao Deus que ainda faz a gente cantar de novo. Ou quem sabe você esteja cantando como Cantares 2, o tempo de cantar chegou. O importante é que a gente saia daqui hoje cheio de melodia de Deus na alma. Quando isso acontece, a gente aprende a cantar para Deus. A gente aprende a valorizar para Deus. Eu queria fazer aqui hoje um desafio a você. Que você consiga hoje, pelo menos hoje, sair daqui com um cântico na sua alma de gratidão. Não tem nada mais tremendo do que cantar a gratidão a Deus. A gratidão é uma espécie de energia da alma e da vida. Ela faz o milagre da vida ter sentido. A gratidão é o exato oposto da murmuração. A palavra murmuração no hebraico significa memória teimosa. É a tentativa de lembrar eternamente o que deveria ter esquecido. É arrancar a casca da ferida de modo que ela não sare nunca. A gratidão é você olhar para a ferida e saber que ela cicatrizou. A marca fica como testemunho da história. Passei por isso, quase morri, mas estou de pé, porque a graça de Deus anda comigo na vida. Fica de pé, por favor. Eu gostaria de pedir um favor a você. Eu queria que você abraçasse a sua família agora aí. Quero fazer uma oração diferente aqui hoje. Com a sua família. Junta todo mundo aí. Até a sogra você pode abraçar agora. Vem cá, meu amor, você, Eduardo, sobe aqui, quero orar juntos. Orar em família. Família. Porque o que está acontecendo em Maria aqui é a restauração da família. Não só dela, mas de todas.
É a história das famílias que está mudando aqui. Quando isso acontece, muda tudo na vida da gente. E sinceramente, irmãos, tudo que a gente mais precisa... Olha que coisa mais linda, meu filho. Que benção. Dizem que parece o pai. Que benção. Eu quero que vocês orem, louvem a Deus por essa bênção aqui, ó, estar com a sua família. Não tem preço isso. O que o inimigo tem feito para destruir casamentos e relações entre pais e filhos, e ele tem tido um êxito monstruoso nos últimos anos, mas isso não será verdade aqui, porque esse ano da mudança, e a mudança somos nós. Que você saia daqui hoje cantando o cântico da sua família. Eu, meu filho, minha casa, minha esposa, meu esposo, serviremos ao Senhor. Nós estaremos juntos na graça. E não há nada mais bonito do que a gente junto ser o milagre. Podemos orar? Obrigado, Pai. Obrigado, Deus. Obrigado por cada família, Pai. Obrigado por cada esposa, cada esposo, cada filho, cada filha, cada pai, cada mãe, Pai. Que o Teu Espírito nos ajude aqui essa noite. Que a gente saia daqui livre, Pai, celebrando o Teu nome, glorificando aquilo que o Senhor tem feito em nós. Que possamos cantar a canção da vida. Que possamos sair daqui de cabeça erguida, sabendo que o Senhor tem andado conosco na história, que a nossa vida existe para abençoar outras vidas. Santas projeções, um cântico que arraste pessoas que já não cantam, que levante gente caída na vida. Pai, faça com que filhos e filhas se levantem aqui hoje curados. Arranca a depressão das casas, arranca o medo de viver. Que filhos e filhas se levantem no novo tempo, cheios da Tua graça, cantando os cânticos mais profundos, mais lindos que puderem cantar, Pai. Que a gente saia daqui hoje transformado, cheio da Tua glória, porque esse ano, Pai, será o ano da nossa mudança, da nossa transformação, da nossa restauração, do novo, do renovo, de estarmos cada vez mais firmados na Tua graça, na Tua vida. Obrigado, Jesus. Que a bênção de Deus esteja sobre você. Escute o que eu vou te dizer. Que a graça de Deus esteja sobre a sua família. Que esse ano, para você, não seja só mais um ano que você passa na igreja e que ao longo do tempo vai aprendendo alguma coisa. Porque se você faz tudo da mesma forma e espera resultado diferente, isso é loucura. Se você quiser viver algo que nunca viveu, você vai ter que viver como nunca viveu. E hoje você está aqui para viver algo novo de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe. Que a gente saia daqui hoje vivendo uma novidade na vida, na história e na vida dos outros. Obrigado, gente. Deus abençoe. Obrigado.